Olá, pessoal. Pessoal, então, dando seguimento ao que eu havia prometido para vocês, essa é a prática P2 que nós vamos executar. Ela é uma prática bastante simples, não tem nada de novo aqui. O que vai ficar evidente aqui para nós são duas coisas. O sentido real da corrente elétrica, ou seja, o sentido eletrônico, que é o oposto do sentido convencional, certo? Mas que nós já vimos que isso não reflete em nada no modelo de cálculo, no método de cálculo, para os exercícios que nós vamos executar lá na frente. E também a polarização do campo magnético ao redor de um fio retilíneo, uma espira circular e o solenoide, certo? Agora nós vamos ver do fio retilíneo nesta prática P2, tá? Na prática P1, o vídeo anterior, nós identificamos, nós polarizamos as faces do nosso ímã, né? Você viu lá que a gente colocou uma bússola para referenciar o nosso norte, tá? O nosso norte. E esta bússola indicou para nós onde era o norte real, o norte verdadeiro, o norte geográfico, que por sua vez corresponde ao polo sul magnético da Terra, certo? Da teoria da física, né, lá do terceiro ano do ensino médio, que você já viu, não é novidade para você, certo? Nós não estamos preocupados agora com os dados quantitativos dessa análise, né? O tamanho do campo, o número de linhas de força do campo, a densidade magnética, não é a nossa preocupação. A nossa preocupação são os dados qualitativos, certo? Dar conceito a isso, entender o conceito, entender o fenômeno, tá? Entender o fenômeno. Por quê? Porque entendendo o fenômeno, você executa o método matemático, executa o modelo e chega no dado quantitativo. O Enem, inclusive, né? O Enem prioriza muito mais os dados qualitativos do que quantitativos, né? A prova quer saber se você entende o que você está resolvendo, se você sabe o conceito, e nem tanto se você sabe calcular, ok? Certo. Então vamos lá. Nós vimos, né? Você já viu lá da teoria, daqueles resumos que você fez, do material que você recebeu, né? Que quando você tem um fio retilíneo, né? Da teoria lá do Martignoni, certo? E que também é exposta no livro do Gusov, do Boylested, do Bartkowiak, de todos os autores que tratam desse assunto, certo? Esta convenção, ela é diferente quando nós tratamos do sentido convencional da corrente. Você lembra que o Ampère, né, e o Maxwell, quando trabalharam os primeiros conceitos sobre magnetismo e eletromagnetismo, certo? Se acreditava lá desde a pilha de Volta, né, de Alexandre Volta, que o sentido da corrente era do polo positivo para o polo negativo. E se mostrou com o advento, com a descoberta do átomo, né, o modelo atômico existente até hoje, né, que na verdade são os elétrons que se movem e não os prótons, não é a carga positiva que se move, e sim a carga negativa, os elétrons. Então se convencionou, né? Porém, né, a regra de Ampère ela foi vencida. A regra de Ampère ela não é mais válida, né? E o que vale, sim, foi o que Oersted descobriu lá no final do século XIX, né? Século XVIII, século XIX,
certo? Quando ele definiu o sentido das linhas de campo. Então eu trouxe aqui para você um modelo, peguei um lápis, né? O nosso material didático aqui. Este plano simboliza um plano, imagine um condutor, um fio, onde você tem vários planos que cortam esse fio, certo? Transversalmente. E ao redor desse fio, quando você faz atravessar uma corrente elétrica por esse fio, certo? Você tem linhas de campo magnético atuando nesse fio. Então aqui eu simbolizei a corrente entrando, né? O xizinho, a corrente entrando no fio. Corrente entrando no fio, né? O xizinho, corrente entrando no fio. E quando eu estou olhando a corrente saindo, é uma pontinha. Corrente saindo do fio, e corrente entrando no fio, entrando no plano. Olhando o plano. Então, esta é a convenção. Regra da mão esquerda é a regra válida para nós, regra da mão esquerda. Então, eu pego a minha mão esquerda, o meu polegar, ele indica o sentido da corrente, ó, sentido da corrente. Corrente indo para lá, ó. Corrente indo para lá, mão esquerda, corrente, certo? Ó. Corrente entrando, um xizinho, e corrente saindo lá, ó. Uma pontinha. Ó, regra da mão esquerda, tá? Os meus dedos da mão esquerda, eles circulam, eles contornam as linhas de força do campo, olha lá, ó. Olha as setinhas. Você consegue ver? Olha lá. Os meus dedos, eles mostram o sentido de campo, o sentido das linhas de força do campo, como que elas abraçam o fio, sentido da corrente, o polegar, e as linhas de força, certo? Se você olhar assim, você vê. Ó. Certo? Olha lá. Ó. Corrente entrando, mão esquerda, polegar, entrando, corrente está entrando, está indo para lá, ó. Tá indo para lá, ó. Os dedos da mão, certo? De todo modo, se eu inverter isso aqui, ó, olha aqui, ó. É isso que está lá no Martignoni, ó. O que o Martignoni diz lá no texto que eu passei para vocês? Diz assim, se você imaginar um fio com a corrente saindo do centro do relógio, imagine que isso aqui é o relógio, certo? A corrente está saindo do relógio, os dedos da mão esquerda, né, o polegar indica a corrente saindo, o sentido da corrente, e os dedos da mão esquerda mostram o sentido das linhas de campo que acompanham o sentido horário, o sentido de giro dos ponteiros, correto? Então, por que nós precisamos gravar memorizar esse raciocínio? Porque nós vamos confrontar isso agora com um fio aqui junto do eletroímã, quando eu aproximo um campo magnético, né, produzido por um fio retilíneo, que é o que nós vamos fazer agora, certo? Então, ok. Esse é o nosso modelinho, né, do Martignoni, né, que o Oersted descobriu. Sentido da corrente, mão esquerda, os dedos contornam o sentido da linha do campo. Olha aqui, ó. Certo? Ok? Então tá. Então, o que vai resultar, na verdade, nesse mesmo processo aqui, ó. Aqui tá um fiozinho. Olha aqui o fiozinho. Ó. Nós vamos fazer isso agora. Ó, sentido da corrente, corrente entrando lá, ó. Posso olhar assim também, ó. Posso olhar assim também, ó. Corrente subindo aqui, ó. Corrente subindo aqui. Ó, corrente subindo aqui, entrando no plano, ó. Entrando no plano aqui, ó. Aqui e saindo aqui, ó. Saindo aqui, ó. Corrente saindo, ó. E os dedos da mão, sentido das linhas do campo, correto? Olha aqui, ó. Corrente está vindo para cá, ó. Na sua direção, na direção da tela, da gravação aqui, ó. Certo? Corrente vindo para cá. E as linhas de campo fazendo isso aqui, ó. Esse é o fundamento. Por que isso é importante? Porque quando a gente for estudar lá o motor, por que aparece o torque no motor? Justamente este campo magnético que aparece que vai nos dar a condição de entender o funcionamento do motor lá na frente. Tá ok?
Vamos lá então. Então, olha só. Eu preparei aqui uma fonte, certo? Uma fonte. É uma fonte de 12 volts. Na verdade, é uma fonte... Saem várias tensões daqui. Nós vamos usar apenas o 12 volts, certo? É uma fonte de computador, de PC, né? Peguei numa sucata aí. O ideal é que nós tivéssemos um laboratório. Nossa escola não tem laboratório, então a gente montou em casa aqui, nessa época de pandemia aqui, né? Ó, ali, eu conectei ali, ó. Ó, aqui o 12 volts, ó. E o 0, certo? Então, o que eu vou fazer? A fonte está ligada. Vamos conferir essa tensão aqui. Como que ela está? Olha como ela está polarizada. Ó, agora ela tá fornecendo aqui, ó, 11.7 volts, 11.68 volts. Tá? Vou conferir de novo aqui. Ó, 11.65 volts, certo? Ok. Então, nossa fontezinha está ali. Qual vai ser o processo aqui, para você entender? Olha só. Nós vamos, ao energizar o circuito, nós vamos ter uma corrente elétrica circulando desta ponteira aqui, que vai sair deste terminal, que é o terminal negativo da nossa fonte, é o menos aqui, é o nosso menos, certo? Eu até vou colocar ali, para nós não perder de vista. Ó, esse aqui é o nosso menos, ó. Esse aqui é o nosso negativo. Negativo, tá? Ok? Negativo. Então, ao conectar aqui, ó, a nossa corrente vai sair daqui, vai passar pelo nosso circuito, ó, nosso circuitinho, olha lá, ó, vem, vai passar aqui no nosso amperímetro, certo? Eu vou ligar ele aqui, ó. Ele vai mostrar para nós qual é o valor da corrente. Ela vai vir do negativo, passou pelo amperímetro, veio, percorreu o circuito. Olha aqui o circuitinho, ó. Aqui o circuitinho, ó. Veio pelo circuitinho, foi lá. Olha onde ela vai, ó. Olha aqui, ó. Tá indo aqui. Tá indo aqui na nossa carga, ó. Aqui é a nossa carguinha. Eu fiz uma carga. Eu peguei uma resistência de um chuveiro, certo? Uma resistência de um chuveiro. Ok? Aqui, eu medi aqui, ela tá dando 0,8 ohms. Não chega a 1 ohm. Lembrando, este aqui não é um resistor ôhmico, tá? Ou seja, quando ele aquecer, na medida em que ele vai aumentando, elevando a sua temperatura, a resistência ohmica dele também vai aumentando, certo? Ou seja, o gráfico tensão-corrente, né, que é o gráfico da resistência, não descreve uma reta, né? A resistência não obedece uma função linear, certo? Por quê? Porque ele não é ôhmico. Então, agora ele está dando 0,8 ohms. Se eu fosse interpretar pela lei de Ohm, né, eu teria aí quase mais de 12 amperes transitando por esses condutores, o que não é verdade. Você vai ver que não é verdade, certo? Essa resistência ela aumenta bastante, essa corrente aí vai lá para perto de 9, 8,5, 9 amperes, tá? Então, ela chegou, entrou nesse primeiro terminalzinho, passou no suporte, né?
energizou a resistência, gerou trabalho, produziu calor, atravessou para o outro lado, veio pelo outro fiozinho. Olha aqui onde ela vai, ó. E vai lá. Vai aqui, ó. E volta para a fonte. E volta para a fonte. Tá? Olha que molhou aqui o nosso cabinho. O ideal seria não mexer com água, mas a gente usa água para facilitar, tá? Ok? Então tá. Então, repetindo o raciocínio, olha só. Sai do negativo, vem pelo pretinho aqui. Olha aqui, vem pelo pretinho, né? Passa no amperímetro, vem pelo vermelhinho, vai lá na carga, energiza a resistência, gera trabalho, produz calor, converte energia em calor, energia elétrica em calor, sai no outro terminal, volta por esse cabinho vermelho e vai lá na fonte. Fechou o circuito. Então eu tenho o circuito fechado aqui. E a gente vai estar monitorando aqui o valor da corrente aqui no nosso amperímetro, tá? Ok? Vamos lá então. Então eu vou preparar aqui. Nós já vimos qual é o valor da tensão que a fonte está produzindo, 11,65 volts. A gente vai ver que ela vai alterar um pouco esse valor quando a gente energizar o circuito, porque eu vou inserir uma carga, ela sente essa potência que ela tem que entregar e ela tem uma queda, uma perdazinha que ela tem, tá? Isso é normal, ok? Perfeito. Então vamos lá. E repare no valor da corrente, tá? Ela dá um salto, sobe, e na medida em que a resistência começa a dissipar mais calor e aumentar a sua temperatura, a curva tensão-corrente, que não é uma reta, nós sabemos, ela vai cair, ela vai descrever uma curva, e a resistência vai aumentando, e a corrente aqui vai caindo, você vai ver que ela vai caindo. Então ela nasce muito rápido, muito alta, e depois começa a decrescer até que estabiliza, ok? Então vamos lá. Observe o valor da corrente. Observe aqui o amperímetro. Observe o amperímetro aqui na hora que eu fizer a conexão. Tá? Na hora que eu fizer a conexão, você observa o amperímetro. Deixa eu regular a câmera aqui para aparecer o ponteirinho da conexão e o reloginho junto. Ó. Só um minutinho. Ponteirinho da conexão e o reloginho. O ponteirinho da conexão. Aí, ó. Tem que aparecer isso aí. Tá? Olha só. Observe a corrente. Conectei. Você viu que ela foi a quase 11 amperes e caiu. Olha a nossa bússola, já enlouqueceu, né? A bússola estava apontando para o norte, bem tranquila. Agora eu afastei aqui. Ó, a nossa bússola está apontando para o norte, né? Certo? Olha a nossa resistência, ó. Nossa carga está alimentada, ó. Tá vermelhinha lá. Você consegue ver que ela tá vermelhinha, certo? Tá excitada. Olha lá. Certo? Deixa eu ver se eu mexo na luz aqui. Ela alimentou. Olha aqui, corrente 9,27 amperes. Tá marcando negativo, certo? Tá marcando negativo por quê? Né? Por que tá marcando negativo? Depois você vai entender. Vamos lá. Então agora eu vou aproximar. O campo magnético agora não está influenciando em nada na bússola. Continua o nosso ímã, que nós já conhecemos a polaridade, ele continua apontando para o norte magnético, para o norte geográfico, perdão. Ou seja, o sul magnético. Polo norte. Norte geográfico da Terra, certo? Lá está ele apontando. Então, olha só.
Se a corrente ela vem do menos para o mais, ó, ela saiu aqui do menos, ó, saiu daqui, passou no amperímetro, foi lá, né? Olha aqui, ó, e tá subindo aqui, tá vindo aqui, ó. Então, eu vou usar minha mão esquerda, ó, mão esquerda, ó, corrente, tá vindo aqui, ó, foi lá na carga, passou na carga, subiu, ó, mão esquerda, ó, certo? Olha aqui, ó. Campo magnético. Campo magnético. Então, nesta posição aqui do condutor, as linhas estão fazendo este caminho aqui, ó. Isso aqui, ó. Sai lá de trás e vem aqui, certo? Então, a minha bússola tem que acompanhar esse caminho, certo? A minha bússola tem que acompanhar, tem que mostrar o sentido do campo. Vamos observar. Então, é esperado, né? Olha aqui, ó. Campo para lá, ó. O campo está apontando para lá, está apontando para cá, está apontando para cá, olha aqui. Está apontando para cá, fazendo a volta no fio, conforme a gente viu. Olha lá, ó, o raciocínio do Ørsted, certo? Olha ali, ó. Tem que funcionar assim, ó. Olha o campo, ó. Eu virar aqui, ó. Ó, corrente. Olha aqui, ó. Corrente, ó. Ó, corrente. Tá vindo para cá, ó o campo, ó. Ó, nesse sentido, ó. Nesse sentido. Então, é esperado que a minha... Se eu fizer isso aqui, ó, é esperado que o norte da minha bússola aponte para lá, ó. Ó, aqui embaixo, ó. Vamos ver. Olha aqui. De fato, ó. Por que ele não aponta exatamente 90 graus? Porque ele está sofrendo influência também do campo da Terra, né? Então, tu tem um campo magnético muito forte, forçando ele em direção ao sul magnético, mas tu tem as linhas de campo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, se eu giro, ele vem junto, ó. Vou tirar aqui para não atrapalhar. Olha lá. Ó, corrente, campo, lá embaixo, ó. Campo, olha os dedos da minha mão, lá embaixo, campo, norte, ó. Norte. Agora o norte tá aqui, ó. Tá vindo aqui o norte, ó. Norte, ó. Ó. E ele faz o norte apontar para lá mesmo, ó. Olha lá. Agora eu vou inverter isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou inverter ela. Ó. Olha ali, ó. Ó, mão esquerda, ó. Campo, ó. Corrente, ó. Campo lá atrás, ó. Fica ruim de mostrar, ó. Atrás, ó. Lá por trás, ó. O campo lá por trás, ó. Lá por trás, ó. Norte, ó. Olha aqui, ó. Certo? Olha aqui, ó. Corrente, ó. Ó. Corrente. Ó. Corrente. Olha o campo, ó. Campo aqui, ó. Olha o campo, ó. Tô girando aqui, ó. Olha o campo, ó. Campo, campo, campo. Certo? Ok? Ó, vamos voltar para essa posição aqui, ó. Tá? Agora, vamos fazer um outro raciocínio, certo? E aí encerramos, tá? Agora eu vou manter aqui. Ó. Tá? Ó, quando eu desligar, ela volta para o norte geográfico, que tá lá, ó. Quando eu desligar, quando interromper a passagem da corrente, ó, campo aqui, ó, corrente lá, campo aqui, ó, ela vai voltar para a direção sul magnético, que é o que ela quer mostrar, ó, que tá para lá, ó.
Norte geográfico, portanto, sul magnético. Ó, vou desligar. Observe o amperímetro. Vai zerar. Ó, e ela volta. Ok? Agora, bom, ela apontou para cá, né? Agora eu vou inverter o sentido da corrente. Vou inverter o sentido da corrente. O que eu vou fazer? Eu vou lá na nossa fonte e vou conectar esta saída preta aqui, vou conectar lá, e esta vermelha eu vou conectar aqui. Vamos fazer. Ou seja, a corrente agora inverteu-se o sentido dela. Ela mantém a mesma intensidade, o mesmo módulo, porém inverteu-se o sentido, certo? Então, se ela estava voltando por aqui, ó. Estava voltando por aqui, que é o que nós tínhamos antes, ó. Antes ela voltava por aqui, né? Olha aqui, ia por aqui, ia lá, certo? Ia lá no vermelho. Ela voltava por aqui, né? Ia lá no vermelho. Agora eu troquei. Eu vou fazer ela sair lá do preto e ela vai voltar por aqui agora. Antes ela ia para lá. Agora ela vem para cá, certo? Você vai ver que a bússola vai mudar a sua direção. Ela tem que apontar para cá agora. A bússola tem que apontar para cá agora, certo? Ok? Vamos fazer então. Observe o amperímetro, né? Olha que eu escondi o amperímetro de você. Deixa eu arrumar minha câmera aqui para mostrar o amperímetro. Aí. O amperímetro e a bússola junto. Assim, ó. Bem assim. Aí. Olha só. Vou conectar. Conectei. Certo? Ali está ela. Ela está um pouco desbalanceada. Vamos centralizar ela aqui. Melhorou. Certo, minha gente? Olha só. Vamos de novo. Agora nós invertemos. Olha aqui o sentido. Olha aqui, ó. Olha só. Corrente do menos para o mais. Sentido real. Sentido eletrônico. Sentido eletrônico. Sai do menos. Vem pelo vermelhinho. Vem. Tá vindo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Corrente passando aqui, ó. Olha lá, ó. Saiu lá do preto. Saiu lá do preto. Veio pelo vermelhinho. Ó. Saiu lá do menos. Veio pelo vermelhinho e tá vindo aqui, ó. Olha aqui, ó. Corrente. Olha o campo, ó. Campo. Certo? Vamos pegar o nosso modelo. Nosso modelo tá aqui, ó. Corrente, ó. Corrente. Ó. Corrente. Tá ali, ó. A pontinha. Tá vindo pra cá. Ó, e o campo, ó, olha a setinha, campo. Campo. O sentido do campo aponta sempre procurando sempre o norte. O sentido do campo procura sempre o norte do campo. Nesse caso aqui, ó, o campo está apontando para cá. Ó. Olha a nossa bússola ali. Ó. Ali ela. Ok? Ó, corrente. Campo, ó. Olha o campo ali, ó. Olha as linhas de força. Ó, a minha mão esquerda, corrente, campo, campo. Tá? Desligando, ela cessa o movimento. Né? Quando eu desligar, ela cessa o movimento e volta a apontar para o nosso sul magnético ou norte geográfico, que é o que ela quer. Olha lá, ó. Vou mostrar ali o norte, paradinho assim. Quando eu desligar, ela volta. Ó. Ok. Certo?
Agora eu vou repetir o experimento, porém com a bússola, certo? Então eu vou tirar o ímã daqui, porque senão a bússola enlouquece. Já falei para vocês que ela é meio temperamental, né? Só um minuto. Ok, ali encontrei uma melhor posição possível para nossa bússola. Então, olha só, eu vou fazer a conexão aqui de novo. Eu vou mostrar a corrente aqui de novo para nós, olha aqui. Aí. E ó. Ó, corrente. Olha a minha corrente, ó. Tá? 9.3 amperes. Vamos olhar a nossa carga, está energizada. O resistor aqueceu. Vamos para a bússola. Vamos para a bússola. Aí, olha só, a bússola está apontando para o nosso norte, o que nós identificamos na última aula. Olha lá, ó. O mesmo norte, ó. Ali, ó. Norte. Olha para a bússola agora. Olha lá, ó. Norte, ó. Certo? Ok, nós temos que ter essa referência. Não podemos perder de vista essa referência. Olha só. Então, a corrente está vindo mesmo sentido, olha aqui, ó. Ela tá vindo aqui, ó. Ela saiu do menos aqui, ó. Saiu do menos, tá vindo aqui no vermelhinho, ó. Tá vindo aqui no vermelhinho, ó. E vai lá na carga, energiza o resistor, gera trabalho, produz calor, volta. Olha aqui. Volta. Vai no amperímetro. Vem. Né? Olha aqui. E olha ali onde ela vai. Lá no vermelho. Lá no 12 volt. Ok? Sentido eletrônico.
Então, vamos para a bússola, certo? E a corrente está vindo aqui, ó. Como nós vimos, olha aqui. Está vindo aqui. Ela está subindo aqui, ó. Ó. Olha ali, ó. Corrente subindo, ó. Corrente subindo. Campo. Ó. Eu vou aproximar aqui, ó. Ó. Com a bússola é mais complicado de mostrar. Ó, a corrente sai lá do vermelho, ó, que é o nosso menos, terminal negativo da fonte, ó, menos. Aqui eu tenho o acúmulo de elétrons, ó. Vem e sobe. Tá subindo aqui, ó. Olha lá, ó, regra da mão esquerda, corrente subindo aqui, sentido do campo. Campo. Então o campo agora, as linhas de força estão no sentido horário aqui, olha ali. Então, toda vez que eu aproximar o condutor da bússola, a seta da bússola tem que estar apontando sempre no sentido horário, sentido das linhas de campo, ó. Ó. Certo? Imagine que você tem um campo, ó, sai da ponta da bússola, contorna o condutor e volta. Se eu inverter, ó, se eu inverter, ele inverte, ó. Olha lá, ó. Inverteu o seu sentido. Ok? Ó, vou inverter. Vou inverter. Ó, assim. Agora eu vou inverter. Olha a bússola. Certo? Então, nessas condições, ó, mais uma vez, corrente subindo aqui, olha o campo lá, as setas, corrente subindo. Por que eu digo que ela está subindo? Olha lá, ó, terminal negativo da fonte, sobe aqui, ó, corrente subindo. Campo, olha lá, ó, campo, ok? Ó, baixa mais a câmera para pegar a bússola, aí, olha lá, ó, a seta da bússola sempre tangenciando, acompanhando o mesmo sentido das setas do campo, ó, sentido horário, ó, horário, olha aqui, ó, horário, ó. Se eu inverter, ó, inverti, ó, mudou o sentido, certo? Espero que tenham gostado do experimento, espero que tenham gravado, certo? Ó, vou desligar aqui. Desliguei. Certo? Essa é a nossa prática P2, então. Ok? Obrigado, então. Até a próxima prática.